Juízes, capítulo de número 11, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui está presente e aqueles também que nos acompanham de casa pelo canal Ebenezer Oficial, essas pessoas que têm feito o seu pedido de oração e deixado lá nos comentários, a gente está sempre orando por vocês. Continue fazendo o seu pedido, que a gente, quando observa lá os pedidos, a gente está sempre orando para que Deus entre nessas causas, porque são diversas causas, problemas financeiros, problema familiar, conjugal, e a gente está intercedendo, seja enfermidade, a gente está orando por cada um de vocês. Diz a palavra de Deus no capítulo 11 de Juízes: era então Jefté gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade deu filhos, e sendo seus filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante os seus irmãos e habitou na terra de Tober. E houve homens levianos que se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade em busca de Jefté na terra de Tober. E disseram a Jefté: vem-se por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. 11. Assim Jefté foi com os anciões a Gileade, e o povo se pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de participar, ouvir a tua palavra, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas, no nome de Jesus. Irmão, pode tomar o seu lugar. E nesse momento, nesse texto que lemos aqui, alguns versículos, eu quero chamar a atenção de cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa nos ouvindo, que a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola, e ela nos ensina coisas maravilhosas. E uma passagem importante como essa, a gente vê aqui que no primeiro versículo do capítulo 11 de Juízes, a Bíblia diz: e era então Jefté gileadita, valente e valoroso. Se parasse por aqui era uma maravilha, né? Mas a Bíblia mostra aqui, e aqui nós vemos um porém. Então a Bíblia está dizendo: era então Jefté gileadita, valente e valoroso. Se o escritor encerrasse aqui, teria sido uma bênção, porque aqui só tem elogio.
Mas no momento aqui nós percebemos que a Bíblia tem aqui um porém. A Bíblia vai dizer, porém, filho de uma prostituta. Além do porém, existe agora um mais. E esse mais aqui diz, mas Gileade gerara a Jefité. Entendemos aqui nessa noite que esse moço, parece que eu vejo uma balança, e nesta balança, a gente logo percebe que existe algo bom, mas que quando fala sobre que era um filho de uma prostituta, essa balança pesa. Essa balança acaba trazendo um desgosto. Mas além dos muitos poréns que existe na vida de todos nós, existe poréns. Todos nós, talvez alguém vai dizer, quando você vê alguém dizendo sobre qualquer tipo de palavra, mas ele diz, porém, pode esperar que vem coisa, não é coisa boa. Fulano de tal é uma bênção, ele faz assim, assim, porém, mas ainda bem que existe um mais, que diz, ele foi gerado e o seu pai se chamava Gileade. Gileade é alguém de suma importância, alguém de posição naquele tempo, e que vivia uma vida de respeito entre aquele povo, era alguém que tinha um nome entre o povo que estava em Gileade. O que eu quero que nós entendamos aqui, quando nós falamos de Jefité, nós sabemos que ele vivia ali em Gileade. Uma coisa interessante, ele foi o 8º juiz de Israel. Gileade foi o 8º juiz, ele reinou 6 anos apenas. Ele era da tribo de Gades, o 7º filho de Jacó, ele pertencia. Mas na divisão das terras de Israel, nós percebemos aqui que ele ficou com a terra além do Jordão, a terra de Gileade, que tinha o nome do próprio pai de Jefité. O que eu quero que nós possamos entender dentro desses versículos que lemos aqui, e vamos aprender uma coisa: você nasceu para vencer. Todos que estão aqui nasceu para vencer. Então, se você nasceu para vencer, você precisa entender uma coisa: nós jamais poderemos julgar alguém pelo seu passado, porque não é o lugar aonde você nasceu, o lugar aonde você viveu, não é o ventre que te gerou que vai determinar o seu futuro. Alguém olhando para Jefité, olhava e dizia, ele tem os seus valores, mas é filho de uma prostituta. Se a gente olhar na história, a gente vai perceber que provavelmente a mulher de Gileade não gerava. Gileade, dando uma volta pela cidade, vai ter um encontro, e ouvindo algumas conversas de uma mulher que lhe convence, ele tinha um grande desejo de ter filhos. Então ele vai coabitar com a mulher prostituta. Parece para ele que aquilo foi só uma relação, mas não foi. Passaram-se algum tempo, ele retorna ali, a mesma mulher diz para ele, ei, estou sentindo aí uns sintomas diferentes. Eu acho que eu estou grávida. Sentindo enjoo. Todos os sintomas de uma grávida. Ele diz, é mesmo. Ele não se entristeceu, porque a mulher não gerando filho, ele agora tem um filho. E ele, naquele momento, se alegrou, mesmo tendo feito algo que não agradara ao Senhor. E naquele momento, diz a história, que ele leva aquele menino para casa. E Jefité se torna o seu filho
primogênito. A sua esposa, de repente, começa a gerar. Quem não gerava, quem era estéril, começa a gerar filhos, e aí vem um filho atrás do outro. Mas Jefité era o primogênito. Ele tinha o direito, ele tinha privilégios. Ele tinha o direito de primogenitura. Ele era o primeiro filho de Gileade. Parece que eu vejo aquelas pessoas convivendo, os filhos da mulher de Gileade juntamente com Jefité, e eles crescem ambos juntos. Eu creio que nas brincadeiras, nas discussões, muitas das vezes eu olhava e dizia assim: você é filho de uma prostituta. E ele deixava aquilo passar. Porque assim, quem traz um passado de marcas e dificuldade, muitas das vezes ouve muita coisa. Mas eles foram crescendo, mas chegou um tempo aonde o seu pai falece. Não existe mais Gileade, aquele que protegia e dava cuidados a Jefité. Aí a gente olhando no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: também a mulher de Gileade deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expeliram Jefité e disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Ele não tem mais o cuidado do pai. Então agora eles reúnem e decidem mandá-lo embora. E Jefité não vai questionar, não vai brigar, mas ele vai sair da sua casa. E no texto que nós lemos diz que ele foi para uma terra chamada Tober. E estando naquele lugar, ele vai viver uma vida totalmente diferente. Mas o que eu quero antes de entrar nessa mensagem é dizer para os irmãos que nunca julgue ninguém pelo seu passado, pela sua aparência, porque isso diante de Deus não quer dizer nada. Porque como que Deus vai usar o filho de uma prostituta? Como que Deus vai usar alguém que é filho e foi gerado biblicamente em uma situação de pecado? Mas Deus não vê como nós vemos. Deus não olha como nós olhamos. Todos nós temos poréns. Todos nós temos defeitos. Tem um ditado antigo que diz que quando estão dois numa gangorra, ora um está em cima e o outro está embaixo, não ria de quem está embaixo, porque daqui a pouco é você que vai estar lá. E isso pode custar transtornos e decepções. Apontaram Jefité. Jefité não podia mais estar no meio deles e Jefité foi embora. Mas como eu vim falar nessa noite que todos nós aqui nascemos para vencer. A introdução vai dizer: a certeza de uma vida vitoriosa é algo que nunca pode sair do nosso coração. A certeza de uma vida de vitória não pode sair do seu coração, não pode sair de dentro do seu lar. Mas o que é viver uma vida de vitória? Eu escrevi aqui: é o resultado de andar debaixo da direção de Deus. O que é viver uma vida de vitória? É aquele que anda debaixo da direção de Deus, obedecendo a voz e a ordem dEle.
Viver uma vida de vitória é alguém que vive pela fé, é alguém que vive não por vista, mas por fé. Então não importa o seu passado, não importa o que você viveu, não importa quem te gerou, não importa onde você nasceu, o importante é que Deus já tinha um projeto contigo, ainda no ventre da sua mãe. Cada manhã devemos declarar: eu nasci para vencer. Cada manhã devemos declarar: Deus me criou para vencer. Quando as circunstâncias estiverem contra a sua vida, quando tudo estiver dando errado, diga: eu nasci para vencer. Olha no espelho da tua casa, olha esse rosto que Deus formou desse jeito e diz: tu és um vencedor, rapaz. Vai vencendo, vai avançando, vai dando glória, porque isso é crer. Veja bem, muitos creem em Deus. Quem aqui crê em Deus? Quem aqui tem pessoas aqui que creem em outras pessoas, mas tem dificuldade de acreditar em si próprio? Tem gente que crê em Deus, crê nas pessoas, crê nos profetas, crê nos pregadores, crê em que cantores, quando canta, a glória de Deus se manifesta, mas tem dificuldade de acreditar em você mesmo. Então, em nome de Jesus, creia, confie que Deus está contigo nesta caminhada. Não consegue enxergar com os olhos de Deus. Em nome de Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você anda com a autoestima lá embaixo, eu te convido nesta noite, como filho do rei, como sacerdote que Deus te instituiu na terra, como filho e filha do rei dos reis e Senhor do Senhor, levanta a tua cabeça hoje, sai desta situação, porque Deus vai te honrar. Se você não consegue ver isso, meu irmão, peça visão aos olhos de Deus sobre a tua vida, para que você veja quem você é. Larga de ser pessimista, larga desse espírito de coitadismo, larga desse espírito de inferioridade, deixa esse negócio de ficar chorando pelos cantos, deixa esse, mas minha mãe, minha família, não nasci no berço evangélico. Não importa, eu não sou formado em certa área na teologia, não importa, eu não tenho nenhum tipo de graduação, não importa, o importante é que Deus te escolheu. Existem lições que devemos aprender com Jefté. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, se não acreditam em você, não te preocupe, fique tranquilo, porque o importante não é o que as pessoas pensam, pastores, ao nosso respeito, é o que Deus sabe, na verdade, o que nós somos. O que falam ao seu respeito não determina o seu futuro, mas é o que Deus vê em você, é que vai determinar a verdade, aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Então entendamos que, porque no versículo de número 3, a Bíblia diz assim, olha bem: então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos ajuntaram com Jefté. Diga assim: homens levianos, homens marginais. Mas como que pode isso? O homem está numa direção, filho de uma prostituta, sai, expulsa ele de casa, ele foge dos seus irmãos, vai para uma terra distante, e agora ele estando naquela terra, em vez de tomar uma direção, homens
levianos, homens aventureiros, se agrupa a ele, não tem problema. Não tem problema. Porque a bênção estava com Jefité. Não é o lugar que faz o profeta, mas é o profeta que determina o lugar que ele está. Não pensa, tem muita gente que está vivendo essa realidade. O Espírito Santo falava comigo ontem. Meu filho, tem gente que ainda está envolvido com questão de nome. Tem gente que ainda está fantasiando o seu ministério em questão de lugar, em presença, em roupagem, em vestuário. Infelizmente tem pessoas se deixando levar por essas coisas e não sabem que quem tem a promessa de Deus tem a garantia da vitória. Não importa quem você é, não importa quem é o teu pai, a tua mãe, se era espírito, se era macumbeiro, se não cria em Deus, se era ateu, se era ateu, não importa. O importante é que você está aqui. Deus te trouxe aqui para mostrar para você que Ele não depende da sua genealogia para te abençoar. Deus não precisa saber de onde que você veio, aonde você nasceu. Deus pega do pobre, daquele que está necessitado no monturo, na lama, e coloca para se assentar entre os príncipes. É isso que Ele está dizendo. Ei, levanta a tua cabeça. Interessante que a Bíblia vai nos mostrar algumas lições importantes aqui. A primeira lição: Deus vê em nós as qualidades que ninguém vê. Deus consegue enxergar em você aquilo que talvez nem o pastor vai conseguir ver, mas Deus vê que você é capaz. É tanto que no versículo 1, e era então Jefité um gileadita, homem valente e valoroso. Olha aí, isso aqui é o que Deus via na vida de Jefité. Homem valente, homem valoroso. Só que ninguém via, porque ele foi excluído da casa e da sociedade. Todos os expulsaram. Vai embora, nós não te queremos aqui. Tu és um bastardo, tu não tem direito à herança. Veja que eles estão agindo segundo a visão deles, estão repreendendo o moço, estão quebrando o princípio da lei da primogenitura, que ele tinha direito por ser o primogênito, mas vão escorraçar o rapaz. Mas fica tranquilo, se você está vivendo e o clima está desfavorável, se a situação e aquilo que você ouve não te impulsiona, não fique abatido, não se entristeça. Se grandes são as críticas, se grandes são os levantes que se levantam contra a tua vida, fica na presença, porque no momento e na hora certa Deus vai fazer milagre acontecer na tua vida, na tua casa, e você vai dizer: verdadeiramente o Senhor me escolheu. Deus está dizendo: homem valente, valoroso. Deus está dizendo: mulher valente e corajosa. Tem gente que não está entendendo. Deus está dizendo: homem valente e valoroso. E por que você, sabendo do seu potencial, sabendo quem foi que lhe escolheu, você vem aqui, testemunha, fala, mas quando chega a crítica, quando chega os apontamentos, quando chega as palavras negativas, você tem tendência a esmorecer. Ei, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. É preciso acreditar.
E Jefté foi para a terra de Tober, e a Bíblia diz que lá ele esteve com pessoas levianas, com marginais, e virou como um forasteiro naquela terra. Era como se fosse hoje o herói da vez. Ele ia lá, saqueava, se tornou uma liderança daquelas pessoas na terra de Tober e cuidava dos mais necessitados. Quando ele via o povo daquele lugar sofrendo, porque era um lugar de sofrimento aquela terra, ele logo ia no lugar onde tinha ali a comida, aquilo que eles precisavam, e ele trazia suprimento para aquele povo, e ele se tornava um herói na terra de Tober. A notícia está correndo, o moço que chegou lá como forasteiro, fugido, agora é líder, e o povo que veio para ele marginalizado, já estão pensando diferente, já não vê ele como um filho de uma prostituta, mas olha e brada dizendo: esse aqui é o nosso líder, esse aqui é aquele que Deus enviou para estar conosco. Sabe o que é isso? Quando não te valorizam dentro, Deus te levará a lugares aonde vão te valorizar. Quando alguém não consegue ver o que Deus tem na tua vida dentro, Deus te leva a lugares estranhos, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. É interessante, porque olha, eles olhavam segundo a visão quando expulsaram ele de lá. Mas 1 Samuel 16:7 diz: porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a aparência, e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor contempla o coração. É isso é que é Deus, irmão. É isso é que é Deus. Ninguém explica Deus, pastor Jefferson, pastor divino, ninguém explica Deus. As coisas de Deus são contrárias aos nossos pensamentos. Eu te dou uma referência, mas como que ele entrou junto com marginais e Deus está no negócio? Fica tranquilo, você vai entender. Lembra de Davi fugindo de Saul? Ele está na caverna de Adulão. E quem é que chega a ele? São os crentes cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que chegaram-se a ele homens endividados, problemáticos, cheios de deformações. Mas a Bíblia relata e diz que nunca houve um exército como o exército de Davi. Homens endividados, homens problemáticos. Quando é muito certinho, fica esperto com esse crente muito esperto. Quando esse crente que veio de berço, é cheio de nhenhenhé, toma cuidado. Mas quando você vê Deus arrancar a prostituta lá do prostíbulo, quando você vê Deus arrancar o drogado do crime, lá do meio do tráfico, e colocar dentro da casa de Deus, pode preparar que o fogo vai descer. É assim que ele faz. Mas o povo expulsou, mandou embora, manda embora, a pedra preciosa na mão, e eles não valorizaram. É assim que acontece. E Deus está dizendo: Samuel, não olha para a aparência, não olhe para a estatura, porque eu já rejeitei, não quero. Eu gosto dos desprezados, eu gosto daquele que eu vou ter que reciclar novamente, eu vou ter que fazer novamente. Eu gosto daquele que está na sarjeta para fazer homem e mulher de Deus. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai percebendo que coisas terríveis aconteceram na vida de quem tem promessa. Tober, ele vai fugir agora, Jefté, para a terra de Tober. Agora nós vemos aqui Davi fugindo e vai estar na caverna de Adulão. Se nós olharmos também, a Bíblia vai dizer que fugindo de Esaú, Jacó vai para a casa do seu tio. Agora uma coisa também, José, vendido pelos seus irmãos, odiado por ele, ele é entregue para a caravana que vai para o Egito, na mão dos medianitas, e ali ele é vendido. Todos estão sendo escorraçados, todos estão sendo mandados embora. Não te preocupe, porque Deus sabe aonde está te levando. Deus usará o próprio seu inimigo para te conduzir para a sua vitória.
E a Bíblia diz que foi lá em Tober que Jefité está crescendo, está se evoluindo. A Bíblia diz que foi lá na caverna de Adulão que Davi cresce, que Davi cria ali um grande exército. A Bíblia diz que Jacó, na casa do seu tio Labão, está crescendo, está prosperando, está indo adiante. A Bíblia diz que foi lá no Egito que José começa a crescer, começa a sonhar, começa a evoluir, começa a prosperar. Quem te viu, quem te vê, se prepara. Estão pensando que você morreu, estão dando notícia dizendo: aquele já era, aquela já era, não tem mais jeito. Ele não sabe qual é o Deus que tu serve, ele não sabe qual é o Deus que tu adora. O Deus que tu serve é o que te guarda debaixo das tuas mãos potentes. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Jesus nessa noite me trouxe aqui para dizer que você vai vencer. Você nasceu para dar certo, você não é um qualquer. Deus vê aquilo que ninguém vê. Para as pessoas, até mesmo os seus irmãos, Jefité era apenas um bastardo, filho de uma prostituta. Era apenas isso e nada mais. Mas Deus nos vê de uma forma totalmente diferente. Para Deus, Jefité era um homem valente e valoroso. Para alguém é filha da prostituta, é filho da prostituta. Para alguém não presta, não vale nada, vai se acabar nas drogas. Para alguém pode se tornar um gadareno, desprezado pela sociedade. Ao cemitério, dormia-se nas grutas, se cortava com pedra. Era apenas um louco, era apenas um marginal, era apenas alguém desorientado. Mas para Jesus é varão valoroso e valente. Enquanto o mundo olha e te aponta e diz: quem é esse crentinho? Deus está dizendo: é varão valente, é varão valoroso. Quem é esta mulher? Ela pensa que é o quê? É varoa valente, é varoa valorosa, e está na presença de Deus. Então é assim que Deus te vê, como alguém valente. Mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse, você precisa entender que a tua vitória não depende dos outros, depende de você. Você precisa acreditar nos projetos que Deus colocou. Você precisa avançar, você precisa prosseguir, você precisa dizer: Senhor, ainda que eu não tenho condições, ainda que aos meus olhos eu não consigo ver uma saída, mas eu ainda continuo crendo que o Senhor me escolheu para esta obra. Olha para o irmão e diga: você nasceu para vencer. Irmão, isso é profetizar. Olha de novo e fala no olho dele: você tem gente que não quer profetizar, pastor. Profetiza, não vai prestar, não vai produzir, não vale nada. Quando é para falar miséria e nome de derrota, fala com tanta convicção que mata na hora, não sai nem do lugar. Mas quando é para proferir bênção, é devagar, não tem força, não tem entusiasmo. Em nome de Jesus, muda o vocabulário e começa a dizer: já deu certo. Já deu certo, já está em andamento. A vitória vai chegar, a notícia boa vai se apresentar a ti. Tu vai cantar o hino da vitória. Pode ser hoje, pode ser ainda amanhã, pode ser daqui um mês, não importa, vai acontecer. Segundo ponto do que aprendemos com ele,
com Jefté: se você veio ao mundo, Deus tem um propósito na sua vida. A Bíblia vai dizer no versículo 1, na parte B: o seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. E o que tem? E daí? O pai era bom demais, a mulher, aos olhos dos homens, não prestava. Mas o que tem isso? Se você veio ao mundo, você não é obra do acaso. Tem gente dizendo: mas para que eu vim a esse mundo? Você ainda não sabe? Procure saber. Ou você acha que veio para viver sofrendo, penando, se humilhando, se arrastando? Não é isso que Deus quer. Deus quer o melhor para mim e para a sua vida. Mas você precisa tomar posse das vitórias. A palavra tem poder. A Bíblia diz que pelas palavras nós somos condenados, mas pelas palavras somos justificados. A palavra tem o poder de edificar e abater. Que tipo de palavra estamos verbalizando no mundo espiritual? Quando você diz: minha vida não presta, meu filho não vai dar certo, meu esposo jamais vai se converter, é um bêbado, é um drogado, é um fulano, é um ciclano, essa porta não vai se abrir, você está verbalizando. Você precisa dizer: vai abrir, vai se converter, vai chegar nos pés do Senhor, vai ser bênção na casa de Deus. Está lá no bar hoje, mas amanhã vai estar com paletó e gravata, pregando, evangelizando e levando a palavra. Está lá no mundo perdido, na prostituição, nas drogas, no mundo perdido, mas amanhã vai ser boca de Deus na terra. Profetiza, crente medroso. Tem que profetizar, tem que declarar, tem que dizer. E se alguém dizer: ei, cala-te, ele continua dizendo: filho de Davi, tem de compaixão de mim. Se mandar crente calar, aí é que ele grita, e grita alto, e grita bonito. Aleluia. Alamassuri anda labacebe andas canta. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tu não é obra do acaso. Deus tem propósito na tua vida, camarada. Fica esperto, fica na presença, fica na brecha. Primeira Coríntios 1, 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esse Deus não é gente. É não, irmão? Olha aí, ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que acham que são fortes. É assim que Deus faz. É a Bíblia dizendo, Ele gosta de fazer isso, Ele é especialista nisso. Enquanto os filhos de Jessé vai se apresentar bonito, homens que participavam da guerra junto com Saul, Ele quer o que está lá no campo, fedendo a ovelha, cheirando a ovelha. Eu quero é aquele lá, e ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Dá um nó na cabeça do pai. Jessé fala: mas que negócio é esse, que mistério é esse? Manda trazer, porque ninguém assenta à mesa enquanto ele não chegar. Chega um menino ruivo, pequeno, mas ele chega cheio do brilho do Espírito Santo, e o Espírito confirma na vida do profeta, dizendo: Samuel, este pode derramar o azeite no meio dos irmãos, porque este é o novo rei de Israel. Fica iludido com aparência, irmão. Não fica se apegando a grandes templos. Não fique se apegando. Deus vai te honrar onde você está. Deus vai fazer milagre aonde você está.
vivendo e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não importa o seu passado, quem você foi e quem são seus pais. Deus tem um propósito em sua vida. Nem mesmo Jefité cria que Deus pudesse usar a sua vida. Mas Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. O Senhor restaurou o coração de Jefité, que se tornou um grande juiz e um grande libertador de Israel. É assim que Deus faz. Deus pega no monturo, Deus pega do nada e faz tudo. Quando Deus olha e conhece e sonda o coração, Ele já sabe quem Ele vai investir, irmão. Tem muita gente equivocado. Tem muita gente se intitulando ser aquilo que ele não é, dizendo que foi chamado quando Deus não chamou, dizendo que é o profeta, sendo que Deus não mandou falar nada. Tem muita gente equivocada nos dias de hoje, tem muita gente no lugar certo com motivações erradas, mas o Senhor manda dizer nessa noite: se ponha na condição de vaso e de servo, porque na hora e no momento a tua vitória vai chegar na tua porta. Nem Jefité sabia do que Deus ia fazer na vida dele, mas Deus está trabalhando. Saiu da sua casa, tinha cerca de 16 para 17 anos, passaram-se 30 anos. Quantos anos? 30. A Bíblia diz assim: passando-se alguns dias, mas passaram, segundo as histórias, 30 anos. Enquanto ele está em Tober, seus irmãos estão em Gileade, Deus está trabalhando. O homem está sendo conhecido. A notícia começa a correr: tem um príncipe, tem um grande líder. E qual é o nome dele? O nome dele é Jefité. Está na cidade de Tober, e ali onde ele está fazendo coisas grandes. Ele tem ali um grande exército com ele, porque o povo vai se convertendo. Porque você não é errado você estar em lugares onde pessoas não são evangélicas, pessoas perdidas. O errado é você fazer o que eles estão fazendo, mas você pode ser influenciador dessas pessoas. Então ele mostrando as atitudes de benevolência para aquele povo e lutando pela necessidade do povo, o povo agora tem ele como um grande líder. Então, em nome de Jesus, talvez você entrou aqui dizendo: mas quem sou eu? Às vezes você olha para o seu passado e alguém pode até dizer: quem é você para falar que vai profetizar aqui, sendo que não tem 10 anos, 5 anos você estava aí na bagaceira? Não olha para isso. Alguém pode te julgar pelo seu passado, mas Deus te conhece de verdade. Alguém pode te tentar parar, te esmurecer, dizendo quem você é, o seu passado, da onde você vem. Não importa, Deus continua te amando e dizendo: eu vou te usar, e muitos vão ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia! Todo homem de Deus também passa por tempo difícil. Verdade ou mentira? Todo homem de Deus passa por tempo difícil. Veja o que diz o versículo 2 e 3. Ele passou por um momento difícil. Também a mulher de Gileade deu filhos e filho. Aqui ele enfrenta o problema com a família, quando disseram que ele não herdaria as promessas. Então Jefité fugiu para a terra de Tober, e homens levianos se ajuntaram com ele, com Jefité, e saíram com ele. Momentos difíceis. Você desacreditado pela própria família, ninguém acredita no seu ministério, ninguém acredita que Deus te chamou. Você indo para um lugar e se encontrando com pessoas num estado pior, deplorável,
e aquelas pessoas te procuraram para estar junto contigo. Momentos de dor, momentos de tristeza, porque a dor de um desprezo não é fácil. Nós vir aqui contar a história de Jefité e alguém dizer assim, mas era filho de uma prostituta e andou até realizando coisas que não era do agrado de Deus, é fácil, mas dizer sobre a rejeição que ele viveu e que ele sofreu, só quem foi rejeitado sabe o que é esse sentimento. O que a pessoa carrega dentro do coração através de uma rejeição. Não ser aceito, não só pela família, mas pelos próprios líderes da época, e dizer, vai embora, você está excomungado, vai embora daqui. Não é fácil, mas o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, é um Deus que tudo vê. Provérbio 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todos os lugares da terra, contemplando os maus e os bons. Quem tem promessa, dorme tranquilo. Quem tem promessa, crê que a vitória vai chegar. Ainda que as circunstâncias não estão favoráveis, ainda que a situação é complicada demais, ele no fundo a chama queima e ele diz, eu sei que o Deus que eu sirvo me dará vitória. Creia, ele moverá céu e terra para te abençoar, te trará a resposta no tempo e na hora certa. Então o homem de Deus passa por um momento difícil, embora Deus enxergasse em Jefité um homem valente e valoroso, Jefité passou momentos difíceis de dores. Ele foi humilhado pelos líderes da cidade e até pelos próprios irmãos. Em tempos difíceis, temos que continuar confiando em Deus e em nós mesmos. Em tempos difíceis, precisamos confiar em Deus e em nós mesmos. Porque se Deus investiu em você, se Deus acredita em você, se Ele te chamou como filho, se você é herdeiro de todas as promessas, se você foi comprado por alto e bom preço, preço não de ouro e nem de prata, mas pelo sangue do Cordeiro que derramou na cruz do Calvário. E por que você não acredita em você mesmo? Se Deus já disse vai, se Deus já disse faça, se Deus está dizendo é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou realizar, então fica tranquilo, vai acontecer, vai acontecer. Porque a Bíblia ela é bem clara, quando ela diz, se você estiver passando por um tempo difícil, fique firme, pois a palavra de Deus diz, em Joel 2,27, o meu povo não será envergonhado para sempre. O meu povo nunca mais, em outras versões, vai dizer, nunca mais serão envergonhados. Podem ter te humilhado, podem não acreditar, pode até te julgar, porque conheceram o seu passado, sabe de onde é que você veio, sabe o que você praticou lá. Não te preocupe, porque Deus está dizendo, o meu povo não será envergonhado para sempre. O meu povo nunca mais será envergonhado. Isaías 61:7, em lugar de vergonha terão dupla honra. Deus está dizendo, aonde você foi envergonhado, aonde você foi humilhado, Deus te trará de volta e te dará dupla honra. Deus vai te honrar. Aqueles que não acreditaram no seu ministério, aqueles que não confiaram naquilo que Deus falou através de você, vão ter que dizer, verdadeiramente Ele é Deus na vida dele. Aleluia. É assim que Deus faz, é o que Deus está dizendo. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo.
Mas você precisa acreditar. Você precisa prosseguir. Já estamos encerrando. Quarto ponto: a sua honra vai chegar. Deus está preparando para grandes conquistas. A tua vitória está próxima. A luta chegou, o desprezo veio, o tempo passou, passaram-se os anos, mas a tua vitória está próxima. Deus está preparando para ti grande surpresa. Deus está preparando grandes conquistas. Depois que Jefté ter passado em momentos difíceis, Deus se levantou ele como um grande líder em Israel. Assim será com você. A sua honra está chegando e Deus vai te abençoar poderosamente. Vai acontecer com você. A Bíblia vai dizer que eles são confrontados pelos amonitas, e amonitas nunca tinham perdido batalhas, e eles agora estão sofrendo ameaças, e vão ser atacados pelos amonitas. Deus criará a situação para que o seu nome seja evidenciado na terra. Enquanto ele está na cidade, na terra de Tobi, os seus irmãos em Gileade, Deus já providenciou o inimigo para afrontar. E quando a afronta vem, o recado chega, uns olham para os outros e dizem: mas como é que vamos fazer? Não temos líder, não temos ninguém que possa sair em nossa defesa. E agora, o que vai fazer? Aí os irmãos, aí eles olham para um lado e olham para o outro, aí a liderança, os sacerdotes, a liderança da época olha e diz assim: ei, tem uma saída. Qual? Saiu daqui já faz muito tempo, mas o nome dele está sendo falado aí, que é um grande guerreiro. O nome dele é Jefté. Tem família dele aqui? Tem? Tem. Vamos lá. Ei, E vocês aí? São filhos de Gileade? Sim. Meio-irmão de Jefté? Jefté, sim. É porque nós precisamos dele aqui de volta. E a Bíblia diz que eles vão até Jefté. Versículo de número 7 do capítulo 11. Olha o que diz Jefté: porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por quê? Pois agora vieste em mim enquanto estás em aperto. Jesus vai apertar. Jesus vai causar situação de aperto para aquele que te pisoteou, para aquele que te humilhou. Jesus, vai pedir oração, não tem que orar não, deixa Deus trabalhar. Uai, mas escorraçou Jefté da terra, mandou embora, simples assim? Mas não foi tão simples assim. Agora os mesmos que se sentiam a bola da vez, estão em aperto, estão em agonia, estão precisando de ajuda, e vai para onde? Aqui não tem, ali também não. Aonde é que tem? Lá na terra de Tobi. Quem é? É Jefté. Vamos atrás, porque o homem é guerreiro, o homem é forte. Eu estou falando que Deus vai criar situação para te promover. E agora aquele moço com os guerreiros, um grande exército que já tinha com ele, diz: estranho, né? E eles olhando para Jefté, disse assim: nós queremos você como nosso líder. Estranho.
Eu, escorraçado, e agora quer que eu volte a liderar? Quer que eu seja um líder de vocês? Sim. Mas será que se eu for nessa batalha, nessa peleja, isso vai acontecer de verdade? Sim. Diante do Senhor que nós estamos falando aqui, é verdade. E a Bíblia diz que ele foi. E a Bíblia diz que ele entrou em peleja contra os amonitas. E quando ele estava para pelejar, a Bíblia diz que ele fez um voto a Deus. E diz: Senhor, se tu me honrar e fazer que eu vença os amonitas, quando eu chegar na minha casa, a primeira coisa que vier ao meu encontro, eu darei como sacrifício a ti. E a Bíblia diz que Jefité naquele momento faz aquele voto com Deus, e a Bíblia diz que ele vence os amonitas, mas ele vem feliz da vitória. Ele está sendo agora aplaudido. O filho da prostituta, aquele que não era acreditado por ninguém, agora está entrando na cidade e o povo está aplaudindo, 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 aplaudindo. 3 pessoas aqui, por favor, bem rapidinho, 3 pessoas, por favor, obreiro, pode ser? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pega aqui, pode subir aqui mais para cima, varão, por favor. Aleluia, pega aqui também esse outro microfone. Aleluia. Diga para o seu irmão: o dia do triunfo chegou, o dia da vitória chegou. Aí está vindo. Aí vocês vão comentando: ei, que grande homem de Deus. Segura, vocês não dão microfone. Que grande homem de Deus. Vocês são os 3 irmãos de Jefité. É meu irmão, rapaz, aquele lá foi criado comigo e tal. Ali é homem de Deus. Você viu o que aconteceu? Ele venceu os amonitas. Vocês ficam conversando entre vocês aí. Lá vem Jefité da batalha. Ele conseguiu ganhar, é um grande homem de Deus. Agora está vendo aí como é que ele é? Agora ele é um rei, ele é líder. Um grande homem. Irmão de Jefité, olha como é que estão. Nosso irmão, rapaz. Aqueles que expulsaram da casa, agora estão dizendo: rapaz, nosso irmão. O jeito dele é o quê? Graças a Deus, é um homem de Deus. O homem é transformado. Ele é do meu coração. Viveu, nós estamos crescendo com ele. Será? Esse é meu irmão. Pode aplaudir Jesus Cristo, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele pega o homem no monturo, no meio do pó. Agora os próprios irmãos estão dizendo: é meu irmão, você viu lá como é que venceu? Olha ele aí, está chegando, rapaz, eu fui brincar com ele, eu brinquei com ele quando era criança. Ô meu irmão, você lembra daquela história, fulano de tal? Bajulação barata, mas que Jesus honra, ele honra. Vai acontecer. Está acontecendo nessa noite. Deus está mudando o itinerário. Deus está movendo céu e terra e vai trazer a tua vitória. Alaramandagassurianda lavasébia. E lá vem Jefité. E quando ele sai, quem sai ao encontro de Jefité, chegando na tua casa? A sua filha, a única filha. Não tinha 2, pastor presbítero Juliana, a única filha. Mas voto, diga para o seu irmão: quando fizer um voto, você tem que cumprir. Esta passagem é muito questionada entre os estudiosos. Primeiro, porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Não se agrada. Se a gente olhar na Bíblia Sagrada, no livro de Levítico 5, do 4 ao 6, Levítico 27, nós vamos ver sobre isso. Deuteronômio capítulo 12, 31, Deus não se agrada disso. Agora é interessante que ele começa a chorar, ele rasga as vestes e diz: meu Deus, filha, eu fiz um voto para o Senhor. E a filha vem dançando, porque era assim que se comemorava quando se vencia uma guerra. E a filha olhando: pai, se o Senhor foi fiel para nos dar vitória, cumpra-se o voto, pai. Só me dá 2 meses.
para que eu vá para as montanhas com as minhas companheiras, para sondar essa minha virgindade. Olha o que diz aqui no versículo que diz que se tornou um costume em Israel, por causa da atitude daquela menina, que deixou que cumprisse o propósito de Deus na vida dela. O importante, que ela ficou os 2 meses ali, volta para o seu pai, e naquele momento, o seu pai cumpre o propósito. Porque oferecer em holocausto, irmão, é sacrifício. Aí alguns questionam o seguinte: por que Jefité fez isso? Será que era um momento de desespero? Na hora da batalha ele não pensou, se precipitou, mas como Jefité era um homem de palavra, ele teve que cumprir. Porque um voto não se volta atrás. Tem muita gente quebrando o voto que fez. Tem muita gente quebrando a aliança que fez. E achando que isso é comum, é normal. Isso atrai grandes destruição na nossa vida. Quando fizeres um voto, cumpra. E diz, alguns historiadores questionam que talvez ela não tenha sido morta, mas que talvez permaneceu virgem e vivendo pelas montanhas. Mas tudo indica, segundo a Bíblia, que ela foi sacrificada. São questionamentos, mas tudo indica que ela foi sacrificada. Ele cumpriu o seu propósito. Deus se agrada daquele a quem tem propósito. Se Deus te trouxe até aqui nessa noite, você precisa entender que você é muito mais do que vencedor. Você não é apenas um mero vencedor, você é mais do que vencedor. E se você crê nisso, coloca sobre os seus pés. E se alguém não acredita em você, e se alguém não confia em você, entenda uma coisa: Deus acredita em você.